Então, nessa ação penal 506.31.30.17, essa audiência foi designada para reoitiva do senhor Marcelo Odebrecht e do senhor Paulo Melo, exclusivamente porque houve aí indagações da defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva e do senhor Glauco da Costa Marques acerca de mensagens eletrônicas que foram juntadas aos autos. Então, esse ato não é um reinterrogatório, mas apenas propiciar os esclarecimentos. Não é apropriado que isso seja feito por escrito. Então, senhor Marcelo... Excelência, uma questão de Excelência, pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, nós pedimos acesso ao notebook do senhor Marcelo Odebrecht e Vossa Excelência deferiu, em parte, o pedido no evento 1568, fazendo constar que deveria ser franqueado acesso tal como requerido pela defesa, embora sem a possibilidade de cópia. Isso já é, na verdade, um cessamento de defesa, porque viola a paridade de armas. Isso, então, é que, na verdade, esta determinação de Vossa Excelência não foi cumprida pela Polícia Federal. Então, nós apresentamos, na data de ontem, uma petição relatando e documentando que a Polícia Federal não nos deu acesso a esse conteúdo. Então, diante desse cenário, se a audiência é para a finalidade de fazer alguma verificação em relação aos e-mails, a defesa ficou prejudicada porque não doutora, teve a defesa apresentou acesso. Perguntas específicas relativas às mensagens que foram já juntadas no processo. A defesa pediu... Essa audiência foi marcada a pedido da defesa. Não. Certo? Não, e não em relação às mensagens que estão nos autos. Então, a audiência vai ser realizada. Tudo bem. A questão relativa a esse material, até onde eu tenho informação, a Polícia Federal permitiu o acesso às mensagens eletrônicas e havia uma controvérsia sobre o restante do material. Certo. Então, a defesa do senhor Luiz Inácio da Lula teve acesso às mensagens eletrônicas, à integralidade. Me permita concluir, certo? Excelência? Me permita concluir. Na verdade, há um erro factual. A audiência não foi requerida pela defesa. Não, há um erro da defesa em que pretender apresentar questões por escrito ao senhor Marcelo Odebrecht. Vossa Excelência me permita apenas concluir. Sim. Vossa Excelência pode redarguir, mas me permita pelo menos expor o raciocínio. Então, primeiro, nós não requeremos audiência, nós requeremos a verificação da autenticidade do material. E isso, a defesa... Expressamente, a defesa, eu posso mostrar a petição, juntou perguntas e pediu que fossem respondidas pelo senhor Marcelo Bahia Odebrecht. Vossa Excelência reconsiderou esse despacho? Logo, nos deu acesso. A audiência foi marcada e nós estamos aqui a pedido da defesa. Não, eu insisto que não houve este pedido, Vossa Excelência está equivocado. Então não querem fazer as perguntas ao senhor Marcelo Odebrecht? Não, o que foi pedido pela defesa foi a verificação da veracidade dos e-mails. Aliás, o laudo pericial que foi apresentado apenas verificou das 54 mensagens apresentadas pelo senhor Marcelo Odebrecht, o laudo somente analisou 21 mensagens. É bom que se diga. Então há uma falha. Há perguntas ao Marcelo Bahia? Não, eu não tenho perguntas porque eu não tive acesso. Eu acho que é um pouco uma brincadeira da defesa. Não, brincadeira não é. A defesa apresenta uma petição com questões escritas dirigidas ao senhor Marcelo Odebrecht, pedindo que sejam respondidas. Aí o juízo, a pessoa, quando ela é acusada, ela é ouvida oralmente no processo. Logo, o juiz marca uma audiência para as perguntas serem realizadas. Agora a defesa vem e diz que não quer fazer as perguntas. A defesa não teve acesso ao material. Vossa Excelência pode verificar. A defesa já tinha feito as perguntas na petição, está na petição. A defesa necessita ter acesso ao material. Vossa Excelência deferiu. Se Vossa Excelência vai reconsiderar a decisão, não há problema, mas Vossa Excelência deferiu e nós não tivemos acesso, está documentado em e-mails trocados com o agente da Polícia Federal. As mensagens estão nos autos. Nós pedimos e Vossa Excelência... E a defesa fez as perguntas, as mensagens estão nos autos. Tudo bem. Então, se Vossa Excelência vai... Eu pedi acesso à íntegra. Pelo que eu entendi, a defesa não tem perguntas. Eu não posso permitir que sejam selecionadas mensagens e a defesa não tem acesso à íntegra. A defesa quer acesso à íntegra. Essa é uma coisa. Outra coisa são as perguntas que a defesa formulou por escrito, dirigidas ao senhor Marcelo Odebrecht, e que motivou a designação dessa audiência. As defesas estão na petição ali, eu posso ler para o doutor.
Se é a dificuldade para fazer sem acesso. Vossa Excelência tem sempre gentis palavras a dirigir a defesa, mas não, eu só não acho que eu devo perder tempo designando uma audiência a pedido da defesa e depois a defesa entender que não tem perguntas. Só isso. Eu insisto, a defesa fará perguntas quando tiver acesso ao material. Está documentado que a defesa não teve acesso ao material. Certo. Isso é cessamento de defesa. Vamos prestigiar a Constituição então, no mínimo que é possível. Tá, eu vou prosseguir aqui então. Nesse processo, então, foi designada essa audiência porque a defesa do senhor Luiz Inácio Lula apresentou quesitos que gostariam de ser respondidos pelo Marcelo Baio Odebrecht. E, igualmente, também teria indagações a defesa do senhor Glauco Costa Marques. Foi designada, então, essa audiência proibitiva, a defesa colocou suas questões, as mensagens estão nos autos, os quesitos estão ali, a questão do acesso, teve acesso sim às mensagens eletrônicas, como foi deferido, aí é uma discussão sobre o restante da integralidade do material, e eu vou prosseguir a audiência. Senhor Marcelo Baio Odebrecht, o senhor veio aqui para responder sobre questões complementares, unicamente em relação ao seu interrogatório anterior, e especificamente em relação a essas mensagens, certo? Eu lembro ao senhor que o senhor é acusado de um crime, o senhor em princípio teria o direito ao silêncio, mas o senhor fez esse acordo de colaboração, através do qual o senhor se comprometeu a dizer unicamente a verdade perante a justiça. Eu vou lembrar ao senhor que se o senhor faltar com a verdade, além do senhor responder criminalmente, o senhor fica sujeito a um processo criminal. E o senhor perde o seu acordo, certo? Estou ciente. Dito isso, embora as questões tenham sido feitas aí pela defesa, já que estamos submetendo isso ao contraditório, eu vou indagar todas as partes se tem perguntas. O juiz em particular não tem perguntas a serem formuladas. O Ministério Público tem alguma indagação? Considerando que no despacho que designou a audiência, Vossa Excelência referiu que a audiência seria centrada nos documentos juntados no evento e nas questões apresentadas pelas defesas de Luiz Inácio e Glauco da Costa Marques, o Ministério Público teria indagações a respeito do conteúdo propriamente dito dos e-mails apresentados. Certo, desde que sejam limitadas ao conteúdo das mensagens, ao que consta nas mensagens. Então, eu tenho aqui a coletânea das mensagens. O senhor está com ela? Estou com ela. Estão juntadas no evento 1535, anexo 2 e PDFs de número 1 a 22. A Ou 34. 34. A 34. Então, com relação ao primeiro PDF, PDF, então, número 1, mensagem do dia 7 de julho, reunião, sua secretária, né, Darcy Luz, informa ao senhor sobre reunião agendada com o senhor Bunlai, e o senhor, então, registra ok, PM vai estar. O senhor poderia esclarecer? Lembrando o seguinte, na época que eu fiz a minha colaboração, basicamente fiz ela de memória e com alguns poucos documentos que eu consegui obter da empresa. Não tinha acesso ao meu computador. Mas está em linha com aquilo que eu me lembrava. Quer dizer, eu me lembrava que eu tinha na época falado esse assunto primeiramente com Paulo Camoto ou com Bulay. Na época do meu relato eu não me lembrava quem foi. Depois, à medida que o processo evoluiu, ficou evidente que a pessoa com quem eu conversei primeiro foi Bulay. Não me lembrar dos detalhes dessa primeira conversa, mas aqui ficou claro que essa primeira conversa, ou uma das primeiras conversas com Bulay, já envolveu o Paulo Melo. Então, quer dizer, provavelmente o Bulay deve ter tido uma conversa comigo sobre esse assunto, e depois dessa conversa que eu tive com o Bulay, se marcou esta outra reunião, onde eu já perguntei se Paulo Melo ia estar presente. Provavelmente já era uma segunda reunião, depois daquela minha primeira com o Bulay, onde o Paulo Melo já iria, eu já apresentaria Paulo Melo ao Bulay e a partir daí ele prosseguiria. Então, para mim, é isso que foi evidente aqui. Quer dizer, foi uma reunião com o Bulay e Bulay era basicamente com Paulo Melo. Eu só tinha esse assunto com Paulo Melo que tem a ver com o Bulay. Então, foi o início, foi inclusive o primeiro e-mail que eu encontrei sobre o tema do Instituto Lula.
Certo. Prosseguindo para o segundo PDF, página 2. Perfeito. Paulo Melo, o senhor indaga a Paulo Melo alguma evolução em e-mail cujo título é prédio institucional. O senhor está se referindo à Rua Berbeck, Brandão? Sim, sempre. Então, esse e-mail foi aquele, como eu relatei, quer dizer, eu tinha conversado com o Paul Tite, e aí eu e o Paul colocamos o Paulo Melo nesse assunto para ele acompanhar, e aí eu já estava perguntando para Paulo Melo como foi alguma evolução, porque a partir do momento que eu direcionei para ele, ele que conduziu o tema e eu me atualizava de vez em quando. Aí é importante dizer o seguinte, que ele já falou assim, evoluir na estruturação com MG. MG é a pessoa, é Marco Grilo, que era a pessoa que cuidava da geração de caixa 2. Ok, isso aqui já sinaliza que esse envolvia caixa 2, que não era uma coisa totalmente oficial. E aí tínhamos uma reunião, aí o Paulo me respondendo, que evoluiu com o Marco Grilo, que já sinaliza que houve caixa 2, e que tínhamos uma reunião com o RT, que é Roberto Teixeira, e José Carlos Bulay. Quer dizer, JCB. Já confirma que ele começou a evoluir no tema com os dois, e que esse tema envolvia caixa 2 porque o Marco Grilo estava envolvido. Certo. Roberto Teixeira pediu esse adiamento da reunião? O senhor falou diretamente com ele? Não, eu digo, esses detalhes eu não me lembrava. Lógico que fica claro por esse e-mail que, na verdade, eu estava perguntando como é que o assunto estava indo e, na verdade, Roberto Teixeira falou com o Paulo. É aquela parte. Provavelmente eu perguntei, logo depois eles tiveram a reunião. Quer dizer, esses detalhes aí eu não me lembrava. Quer dizer, a partir daí o tema foi conduzido por Paulo, com Roberto Teixeira e José Carlos Bulay. Em vários e-mails fica claro, por exemplo, José Carlos Bulay, em alguns e-mails aparece como Bulay, em outros aparece como agricultor, em outros aparece como pecuarista. O Roberto Teixeira aparece como RT ou advogado. Então, em vários momentos, eu, na verdade, perguntando a Paulo como o assunto evoluiu. Paulo conduziu esse assunto com Roberto Teixeira e Bulay. Eu, na verdade, nem me lembrava que Bulay... eu me lembrava que Roberto Teixeira conduziu esse assunto, mas eu pensei que Bulay tinha falado no início e depois se desligado do tema. Mas ficou evidente pelos e-mails que Bulay foi até o final desse assunto, ou seja, aí faz parte do processo de marcar reunião, cancelar, teve várias reuniões, vários processos nesse processo, entendeu? Aí o detalhe do que foi tratado em cada reunião, acho que o Paulo é que pode responder. Pois não. Seguindo para a página 3, PDF 3. O senhor pergunta, há um outro assunto aqui em pauta nesse e-mail, mas o senhor pergunta a propósito. O pecuarista advogado evoluíram em algo? E Paulo Melo responde, ele está fora do Brasil, o advogado teve apendicite, ficou fora do ar a semana toda, já temos a estrutura ajustada para apresentar-lhe e a pessoa que irá dar o suporte técnico. Estamos aguardando só ser acionados, o que deve ocorrer na quarta-feira. O senhor responde, ok. Essa estrutura ajustada, Paulo Melo está se referindo a quê? Provavelmente já deve ser pensando no envolvimento da DAG. Eu não sei, aí o Paulo Melo que... Não me lembro exatamente disso aqui. Quer dizer, claramente é a evolução do tema e ele preparou alguma coisa para apresentar para o Roberto Teixeira e o Bulay de como é que a coisa ia ser estruturada, como ia ser a compra, como ia ser depois o processo. Eu não me lembro exatamente disso aqui, mas ficou claro pelo e-mail que era isso. Esse e-mail é do dia... os e-mails estão exatamente na sequência, estão em sequência. Fica fácil de ver porque são em sequência. O PDF 4 é um e-mail do dia 27 de julho. Que é 8 dias depois. 8 dias depois. E nele, então, Paulo Melo diz ao senhor, Marcelo, já conversei com o responsável pela empresa que irá nos apoiar e está tudo ok. Claramente, Dermeval Guzmão, quer dizer, ele já tinha conversado com Dermeval Guzmão e que estaria tudo ok em prosseguir da maneira que a gente estruturou. Certo. Estamos aguardando o advogado disponibilizar a documentação do imóvel para proceder à due diligence. Esse é um ponto importante, porque eu disse no meu depoimento que esse assunto da compra do terreno, ela veio como um pacote fechado pelo Roberto. E fica evidente em vários e-mails aqui que, de fato,
todas as informações sobre vendedor, sobre documentação, tudo veio do Roberto Teixeira. Quer dizer, nós recebemos esse pacote fechado. E então, na verdade, Paulo, estava aguardando o Roberto Teixeira disponibilizar toda a documentação do terreno e tudo mais. Já avisei a JCB que precisamos receber mensagens nos autorizando a ir em frente conforme orientado por você. Esse é outro ponto que eu acho importante, porque fica evidente também o seguinte, aquilo que eu falei no meu depoimento, que eu avisei a Bunlai, e tinha avisado também a Paulo Okamoto, que eu não faria nada sem autorização do italiano. Em outros e-mails fica evidente isso, quer dizer, por quê? Porque o dinheiro ia sair, no final das contas, da conta do italiano. Então aqui, em vários e-mails fica evidente que toda hora que o Roberto Teixeira ou o Bunlai falavam com o Paulo, o Paulo avisava que tem que buscar autorização. E eu ia e buscava a autorização do Palocci. Então qualquer coisa tinha que ter autorização. Aqui fica bem claro isso. Seguindo nos PDF 5 e 6, existe aqui uma troca de mensagens entre o senhor e Paul Altite. Precisava me aprofundar com vocês, do dia 13 de agosto, precisava me aprofundar com vocês nas dificuldades, riscos que estão vendo para o prédio instituto. O advogado foi se queixar em cima e teremos em breve uma reunião, eu, mais Rodrigo e você, italiano e advogado. Mais uma vez confirma aqueles pontos que eu falei no depoimento. Quer dizer, o primeiro ponto, essa questão de dificuldades e risco, é aquele e-mail que até foi nos autos anteriormente, que onde o nosso pessoal da área imobiliária identificou os riscos da transação. Tem até um e-mail depois. E aí eu levei esses riscos da transação para o Palocci e disse, Palocci, tem todos esses riscos que pode ocorrer da transação não sair, porque o pacote veio do Roberto Teixeira cheio de buracos. Esse é um ponto, quer dizer, isso aqui fica claro que essa conversa que ia ter com o Palocci era sobre aquele tema dos riscos envolvidos na transação imobiliária. E o advogado foi se queixar em cima, foi aquele ponto que eu falei, que é o seguinte, que ele já foi se queixar que eu estava criando dificuldade. Porque quando a gente veio com essa história dos riscos imobiliários, aí o advogado já foi dizer lá para o Lula, para a dona Marisa, que era Marcelo novamente criando o caso, dificultando as coisas. Então foi aquele negócio que no final até eu e Palocci, vamos em frente, porque senão vão dizer mais uma vez que é Marcelo dificultando as coisas, entendeu? Então foi isso aí. Quer dizer, aqui em cima é o ex-presidente Lula e Marisa Letícia. Exatamente. Era o advogado, quer dizer, quando eu mencionei, foi o Roberto Teixeira indo se queixar, Lula e Marisa, que Marcelo está criando caso para fazer uma coisa a pedido do presidente. Que foi aquilo que eu falei no depoimento, que sempre tinha esse problema, que eu criava o caso, aí o presidente ia e meu pai intercedia e a gente acabava tendo que fazer. O Paul Altite responde ao senhor, volto a insistir o que tenho dito ao Grilo e ao Paulo. A relação do cliente com o proprietário estruturado do ativo precisa ser a prova de fogo, não pode deixar rastro óbvio. Que era a preocupação desde o início, de a gente não que por isso até a ideia de que esse assunto evoluísse com a DAG, porque nós não queríamos ficar exposto. Mas também, ao mesmo tempo, nós tínhamos preocupação em não expor desnecessariamente a DAG. Então, isso é uma preocupação de quando ele que diz tinha. A relação do cliente, ele está se referindo, então... A relação do cliente ele está se referindo ao Instituto Lula. E o proprietário estruturado é a DAG. É a DAG. Nesse mesmo PDF, aí, no mesmo contexto, o senhor encaminha mensagem a Paulo Melo, precisava me aprofundar com vocês, essa já é a mesma. É a mesma, porque na verdade é a mesma replicada aquela para ele resposta, separadamente. cada um respondeu de uma maneira diferente. Separadamente. A resposta do Paulo Melo é ok. Quando você puder, na verdade temos poucos dados, o advogado ficou de nos contatar para passar a documentação, Exato. Está se referindo a Aqui, Roberto Teixeira, como o senhor já disse. Exatamente. Nos PDFs 7 e 8, uma mensagem de Paulo Melo,
Essa aqui é dirigida ao senhor também. Prezados Bira e Huberto, favor programar pagamentos conforme cronograma abaixo, as datas e o valor de 1.057.920. Projeto institucional São Paulo, responsável Paulo Melo. Marcelo, por favor, replicar o e-mail autorizando. Este e-mail, eu acho ele importante e bastante relevante, porque, na verdade, ele comprova exatamente aqueles documentos que foram encontrados no Drauzio e no MyWebDay, que dizia que esse era um assunto meu, coordenado por Paulo Melo. Exatamente o que está naqueles documentos do Drauzio e do MyWebDay que eu juntei aos autos. Eu não me lembrava desse e-mail na época, entendeu? Mas ficou agora mais fácil ainda de ver. E este e-mail, ele claramente em cima, ele diz o seguinte, que é uma conta de HS, que é uma conta de Huberto Silva, e debita 3 fontes distintas. Porque naquela época a planilha italiana ela só tinha 3 fontes, ela ainda não tinha a 4ª fonte, que era o HV, que só foi feito depois. Ela tinha uma conta que era BK, LM e BJ, que eu já expliquei. Aí, Excelência, me permite só um ponto que eu acho importante aqui, que é o seguinte, quando é muita dificuldade para fazer essas pesquisas. O senhor, para ter, eu peguei, eu não imaginava, na verdade, quando eu recebi esse computador, eu tive acesso a ele 2 semanas antes de sair da custódia, tá? E aí, quando eu vi a quantidade de informação, e pelas limitações da custódia de ter acesso ao computador, eu disse, vou deixar para receber em casa. Quando eu recebi em casa, já era final então de dezembro, o que aconteceu? Eu vi que com o programa que veio da PF, que ele cria vários processos de log para você garantir a veracidade, ia ser basicamente impossível fazer uma pesquisa, porque estavam falando mais de 600 mil documentos. Por quê? Porque a PF ela conseguiu recuperar tudo que foi apagado desde 2002 do computador. Aí eu disse, olha, não dá. Aí a gente encontrou um outro sistema que fazia pesquisas, mas que não tenha o cuidado de guardar o log da PF, mas eu não me preocupei com isso, porque como a PF tem a versão original do documento, eu pude fazer minha pesquisa de uma maneira mais livre, mais rápida, com a segurança que a PF depois podia achar o documento e garantir a veracidade. Aí quando eu recebi já isso com o computador configurado tudo, já foi início de janeiro. Para o senhor ter ideia, só para quando pega essa quantidade de documentos e trabalha na reindexação, só quando você deleta, a máquina demora 2 minutos pensando. Então, bom, quando eu recebi isso, eu disse, olha, talvez um atraso aqui ocorreu por causa da decisão errada minha, eu disse, olha, em vez de eu começar a pesquisar, eu vou eliminar primeiro os documentos que eu tenho certeza que não vai ter, para eu trabalhar sobre uma base menor. E eu passei 2 a 3 semanas tentando eliminar tudo que eu podia. E aí, depois de 2 a 3 semanas fazendo isso, eu eliminei uns 150 mil documentos e o programa começou a reindexar de novo. Um erro. Na prática, eu comecei então a ter que fazer a pesquisa já em final de janeiro. Por isso que os primeiros e-mails eu acabei entregando só no início de fevereiro. Por isso que eu juntei aos autos os primeiros e-mails que eu encontrei no início de fevereiro. Depois que eu juntei esses e-mails, e é um processo difícil, é que eu me lembrei que eu tinha, a pesquisa você faz com nome, vai com isso. Aí eu me lembrei depois que, mas eu acho que eu me lembrei dos e-mails que eu passava para o Brani. Aí foi que eu fiz uma segunda pesquisa com os e-mails que eu passava para o Brani e eu localizei aqueles e-mails que o senhor acabou, mas eu queria explicar o porquê. Aqueles e-mails que eu juntei no dia 28, quer dizer, já depois, porque eu na verdade, eu juntei ao processo do sítio, porque como esse assunto estava avançado, eu já tinha juntado esses e-mails, eu disse, vou juntar o sítio, como o assunto aqui está avançado, eu não vou juntar mais nada a esse processo. Aí quando o senhor tomou a decisão de fazer esse novo reinterrogatório e fazer a veracidade dos e-mails, foi que aí eu pedi, então deixa eu pegar aqueles e-mails que estão no sítio, que eu acho relevantes, e juntei. Porque, por exemplo, naqueles e-mails que eu achei, ele já deixa explicitado que a conta é italiano. Não aparece HS manteve. Tem um outro e-mail lá que aparece que a conta é italiano. Por exemplo, naqueles e-mails que eu juntei, tem uma coisa que eu acho fundamental, que é um ponto que eu falei no meu depoimento,
daquela conversa que eu tive com... Mas assim, senhor Marcelo, o processo é uma marcha para frente, né? É. Então a gente também não pode ficar indo toda hora para trás Não, para perfeito. ver um e-mail que ficou lá. Não, eu sei, é só Mas porque... Então eu já entendi. É só porque ele corroborar, ó, porque... Mas vamos assim, as questões são relativas aos e-mails que foram juntados nesse processo. Prosseguindo, então, PDF 9. É um e-mail do senhor Paulo Melo para o senhor, com cópia para o Paul Tite. Marcelo, tomamos todas as providências para a conclusão do assunto Perfeito. do prédio institucional hoje, a pedido do interessado, por questões de documentação dele. O closing foi adiado para quinta-feira, o senhor então toma conhecimento. Eu acho importante aqui deixar claramente que mostra mais uma vez que tudo vinha do Roberto Teixeira, quer dizer, o nosso pessoal não conseguia fazer nada porque todo o pacote, o acerto com os vendedores, tudo vinha com o Roberto Teixeira. Então, quando o senhor diz pedido do interessado, é Roberto Teixeira. Entendeu? Certo. Seguindo agora os PDFs de 10 a 17, que é uma sequência de Que é aquele negócio e-mails dos riscos. relativos ao documento que foi impresso para encaminhar Ao Palocci, que é exatamente Palocci. aquela questão dos riscos. E aí fica claro que a gente contratou um advogado externo para avaliar os riscos. Ele pedia as informações. José Américo Espínola. Ele pedia as informações, porque ele está avaliando a questão do risco imobiliário. E aí ele fazia a avaliação, pedia as informações, e a gente não tinha as informações, porque essas informações estavam com o Roberto Teixeira. E fica evidente nesses e-mails que o Paulo Melo confirma aquilo que eu falei, quer dizer, que o risco, na verdade, o Palocci resolveu assumir o risco, quer dizer, o Instituto Lula resolveu assumir o risco, e a gente tocou o assunto mesmo sabendo dos riscos imobiliários. Quando diz o risco de aquisição é 100% dele, o senhor está se referindo Eu estou me referindo ao cliente, ao cliente, que é o Instituto Lula. Instituto Lula Entendeu? e Roberto Teixeira. Nessa mensagem de Paulo Melo para o senhor, iniciando-se... Qual é a página? É o primeiro PDF dessa sequência, é o 10, se não me engano. É uma sequência, né, que vai ocupando 17 páginas. À vista, então, dessa preocupação ali registrada, continua aguardando orientações do interessado, ele diz ao final da mensagem dele, Paulo Melo, para o senhor diz: vou mais uma vez avisar ao italiano, vou revisar e mandar cópia impressa dessa sequência de e-mails, mas acho que ele vai em frente. Então, Paulo Melo tinha conhecimento também de que italiano era a Palocci, que estava atuando... Não, mas isso eu sempre disse, quer dizer, desde o início, disso. ele e Paul Tite, eu tinha combinado que eles fariam tudo, eles coordenariam tudo, e que estes valores iam ser debitados da conta italiana. E que tudo, portanto, tudo ia ser todos os pagamentos iam ter que ser autorizados por Palocci. Isso ele sempre soube. Eu acho que fica claro pelos e-mails. Certo. Isso eu então, sempre... sobre essa sequência, como ela já foi objeto de indagação no seu interrogatório anterior, porque já tinha sido juntada uma parte, pelo menos, dessa sequência, né? Salvo essa última... não tinha esse aqui. trecho que eu fiz referência agora, exatamente. né? Que o senhor já está explicando. Mas acho que ele vai em frente, então, apesar das questões envolvendo o imóvel. E aí, então, passo para o PDF 18, que é um e-mail do dia 27 de setembro. Paulo Melo, com cópia para Paul Tite. Marcelo, o assunto ainda continua pendente. Tinha uma questão, em função da não obtenção de certidão por parte dos interessados, o senhor toma conhecimento. Exatamente, que é o Roberto Teixeira que estava providenciando as coisas. Quer dizer, na prática, o Roberto Teixeira, ele fechava o pacote, ele que fechou o vendedor, ele só entregou o pacote pronto para a gente pagar. Quer dizer, no caso aí, se pagar a parte por fora e Derneval pagar a parte por dentro. O senhor diz a parte por dentro, a parte oficial? A parte oficial, quer dizer, ficou claro que a parte oficial, eu não me lembrar detalhes, mas ficou evidente nesse processo que a parte por dentro oficial foi absorvida por Derneval e pela DAG, e a parte por fora foi aquele valor que foi pago a Beluga, a Jamon, e depois teve outros valores. Mas para pagamento dessa parte por dentro, houve a remessa de recursos para a DAG. Veja bem, na época, como eu pedi para coordenar, ou não me lembro ou não acompanhei esse assunto, mas ficou evidente que houve aquele processo daquelas remessas de adiantamento, se eu não me engano, do ProSub para a DAG. Então houve essa parte por dentro, como a Derneval tinha contratos com a gente,
ele acabou recebendo o adiantamento, tá? No final, acho que ele foi ressarcido quando se comprou de volta o terreno. Mas nesse interim, ele teve esse adiantamento, que veio lá do ProSub, se eu não me engano, foi do ProSub, e se pagou a parcela por dentro. Certo. Que, na verdade, a cabeça daquele processo, desde o início, era o quê? Denival compraria, Denival construiria o terreno, e ele venderia esse terreno, alugaria com um build to suit para o Instituto Lula. Essa era a cabeça. Quer dizer, ele seria ressarcido depois pela doação que iria ser feita ao Instituto, e o Instituto compraria. Mas na prática a gente precisava garantir a ele que, se isso não ocorresse, o que acabou não ocorrendo, quer dizer, ele teria. E aí teve esse adiantamento que eu acho que deu fôlego a ele, mas lá na frente o valor inteiro acabou sendo pago quando a empresa recomprou dele, né? Tá, eu vou interromper um minuto para o tamanho do áudio, pode.